Fala galera, Anderson Canto aqui, 9 horas da noite, quarta-feira. E para você que me acompanha já sabe que toda quarta-feira, 9 horas da noite, nós temos o Perguntas e Respostas. Nesse quadro, eu sempre convido alguns amigos, que se tornam amigos, né? Mas alunos, pessoas que estão iniciando no mercado, para que a gente possa aqui ao vivo compartilhar perguntas por parte deles e respostas pela minha parte, tá? O interessante é que o caráter é realmente pensado para pessoas que estão saindo do zero ou estão começando a investir ou simplesmente têm interesse, são curiosas sobre, enfim, os principais assuntos relacionados a investimentos, mercado financeiro, ganhar dinheiro, proteger patrimônio, criar um patrimônio no mercado. E aí a gente acaba tendo essa proximidade, esse trato pessoal aí com toda a galera. Como eu falei, eu sempre tenho convidados, tá? E os convidados são muito especiais, sempre. E hoje, os convidados, na verdade, são dois convidados, um casal de amigos maravilhosos, a Beta Madruga e o Rafael Lemos. Enfim, eles já mandaram aqui a solicitação, eu vou dar as boas-vindas para eles. Vamos lá. Que é isso? Opa! Fala, casal! Oi! Tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, Anderson. Deixa eu enquadrar melhor a câmera aqui para vocês me verem, porque desenquadrou agora. Espera aí. Isso, aqui também, calma aí. Agora vai ficar legal. Oi. Foi. Aí. E aí, casal? Mas é muita beleza numa live só, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui de vocês. Show de bola. Vocês estão bem? Tudo bem? Bem, Tudo bem, graças a Deus. tranquilo. Que bom. Tô sentindo que vocês estão meio tensos, então antes da gente começar, deixa eu fazer um métier, uma apresentação aqui. Tá. Olha, vamos lá. Eu acabei de comentar com a galera aqui que toda quarta-feira, 9 horas da noite, a gente faz o quadro Perguntas e Respostas, né? E qual é o objetivo desse quadro? É que eu traga pessoas convidadas, assim como vocês, esse casal lindo, para que vocês possam trazer perguntas de quem está iniciando no mercado, ou quem tem somente curiosidade, ou interesse sobre o assunto, quer aprender a ganhar dinheiro no mercado, etc., de maneira bem didática, e eu venha com as respostas, enfim. E aí a gente acaba que compartilha essas perguntas e respostas com várias pessoas que simplesmente não tem ninguém para perguntar, imagina isso, né? Então, dito isso, muito bem, vou fazer a apresentação de vocês, tá? O Rafael Lemos, é meu amigo. Na verdade, o casal, galera, tá no Rio de Janeiro. E eu tô falando aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E o Rafa é meu amigo da adolescência, de muitos anos atrás. E hoje o Rafael, ele é um dos meus alunos, está começando no mercado. O Rafa é engenheiro, é um cara que lida muito bem com números e, enfim, está se desenvolvendo no mercado cada dia mais. Eu fiz o convite para o Rafa e ele comentou, olha, a Beta gostaria de participar e eu fiquei super feliz porque eu não tinha pensado dessa maneira. E a Beta, gente, na verdade, Rafa, a gente está em outro escalão aqui de fama, né? A Beta está em outro patamar, outro patamar. Pô, outra coisa, exatamente, né? É igual, é igual o Bruno Henrique, né? Tá em outro patamar, né? Outro patamar. A Beta, gente, ela é atriz, dubladora. Claro, Beta, eu vou deixar vocês fazerem a apresentação, mas eu falo de boca cheia aí quando os meus amigos têm muito talento e têm muito sucesso aí na carreira. Enfim, dito isso, eu vou deixar vocês se apresentarem para a galera aí.
Não, vou me apresentar primeiro. Acho que o pessoal aí já viu até a minha participação aí da outra live, né? Legal. Que a gente fez. E como você disse aí, pô, eu sou Rafael, né? Esposa aí da Beta. Sou engenheiro aí, sou engenheiro. Comecei no mercado o ano passado, em 2019, com o Anderson aí na mentoria. É, Dei uma parada devido aos trabalhos e tudo mais. Hoje em dia estou trabalhando lá, como eu disse com você, no fundo de investimento, na empresa do Paulo Lema, né? Pô, E retomei os estudos aí com você, né? Já tem alguns meses aí. Voltei esse ano aí com tudo para decolar no mercado aí junto contigo, né? que É legal, isso. que legal, que legal. Fala, Beto, um pouco. Fala de você, Beto. Meu nome é Beta Madruga. Participei de várias novelas já na Globo. Eu era pequenininha, né? Muita gente não sei se vai lembrar, né? Fiz novelas como Sonho Meu, A Viagem, Malhação. Participei também do Chico Total, né? Comédia, fiz bastante comédia com Chico Anísio. Olha o E patamar, Anderson. Só fez comédia com Chico Anísio. Só, tranquilo. eu sou dubladora também, né? Fiz algumas novelas, como Carrossel na SBT, Ó, Rebelde, que teve uma fama boa, né? Assim, entre os jovens, né? assisti E assim, a todas. minha dublagem mais famosa, Assistiu todos, Anderson? a minha dublagem assim, mais famosa, que com certeza marcou aí muitas de infância, né? Várias crianças, foi o Rei Leão, né? A primeira versão que eu fiz a Nala, né, no jovem. E eu Olha tenho que legal. certeza que marcou muita gente mesmo. Até hoje esse filme passa, né, em vários canais e assim, é muito gratificante para mim. Aí Ô, ano Beto, passado eu voltei. Vai, Hã? fala aí. eu vou compartilhar uma coisa aí com vocês, mas Ah, o primeiro filme que eu assisti no cinema, minha madrinha me levou, foi Rei Leão. ah. Eu lembro até hoje. Não, Rei Leão marcou a vida de todo mundo, né, cara? Assim, De todo todo mundo mundo, pois lembra de é. algum fato e tudo mais, assim, né? Mas continua, Até Beto. hoje, né, as Era pessoas só um adendo. lembram. É o quê? Era só um adendo, pode continuar. Ah, tá. Assim, até hoje o pessoal manda mensagem para ela, enfim, lembrança, tem maior carinho, assim, pelo... Marcou, né? Marcou a história de muita gente, né? Minha Que legal, principalmente, né? que legal, que legal. Ano passado, A gente tá quase na mesma faixa de idade, né, Beta? Não precisa entregar, mas tá por ali, né? não precisa, né? Mulher não se fala idade de Não, não, mulher, não, né? não. Tem que Deixa ser pra lá. escondido, assim, né? Jovem, Mas jovem, jovem. é porque eu acompanhei todas essas séries e novelas, enfim, deve ser a mesma faixa etária, mais ou A gente menos. tá na mesma faixa, então, na mesma faixa. É, entre Isso. 15 e 40, a gente tá por ali no meio. Por aí, mais ou menos aí, assim, os 20 e poucos, assim, mais ou menos, né? Maravilha, maravilha. Aí, ano passado eu Conta mais, voltei Beta. pro teatro. Ano passado eu voltei pro teatro, fazendo comédia também. E eu estreiei lá no Teatro Grandes Atores, da Barra, aqui na Barra, né? Sim, sim, Com a conheço. peça Dona Carola. Que Assim, legal. foi um sucesso. Só que assim, a gente teve que interromper, porque a gente entrou em recesso e agora essa pandemia, quer dizer, Ia ter um projeto aí então que ia começar agora, né? a gente ia para outros teatros, mas aí agora a gente não sabe Que nem quando legal. que vai voltar a tornar, né? É verdade, é verdade. É muita coisa paralisada, né? E eu lembro desse. Eu lembro da divulgação da peça no ano passado, eu lembro muito bem. O Rafa compartilhou bastante e eu lembro que eu acompanhei ele. Isso. Infelizmente tu não estava aqui no Rio, né, Não para tava, não assistir, tava. mas, Não tava, mas não fica tava. para o próximo aí, próximo Mas espetáculo, eu quem sabe a imagino. peça aí, É quando claro, você for aí para tua cidade, né? as últimas É, vezes que eu quem fui ao sabe, Rio, eu fui né? tão rápido. É, eu aguardo É, vocês aqui, né? isso Com aí. certeza. Galera, É isso, aí a minha carreira vamos dar é um. essa. Eu tô com um monte Vamos de dar. dúvida aí. Então, é isso. Eu queria saber quais dúvidas vocês têm. Porque eu adoro esse quadro, de coração, assim, eu adoro esse quadro, porque à medida que você mais aprende no mercado e vai melhorando o seu nível profissional e tal, é, às vezes, involuntariamente, você cria um distanciamento muito grande de quem está começando no mercado.
E, pelo contrário, meu público é muito voltado a pessoas que estão começando no mercado, né? Então, quando eu tenho esse quadro aqui, nossa, eu lembro de tanta coisa boa que eu comecei nos meus estudos, as minhas dúvidas, e como eu tive tanta essa dificuldade de ter pessoas assim para poder me orientar o que fazer, como fazer. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse quadro aqui. Eu vou deixar bem registrado aí. Sim, sim. Não, e hoje assim, né? Na verdade, até eu falei, ela ficou até surpresa, né? Quando você falou assim dela, né? Falou, pô, Rafael, posso chamar ela para fazer as perguntas? Ela falou, pô, mas não sei nada de mercado e tudo mais. Mas é exatamente isso. O intuito dele é justamente esse. Você não entender, não saber, ele quer simplificar isso da maneira, né, que todo mundo possa compreender, né? É verdade, é verdade. Olha, eu já posso falar uma coisa assim que é muito legal. Às vezes as pessoas que chegam no mercado pensam assim: eu preciso saber muito para começar, ou eu preciso me dedicar integralmente àquilo para poder investir, ou, enfim, eu preciso ser milionário, ter muito dinheiro para poder começar a investir. E aí a gente quebra todos esses mitos, já dizendo que investir é para todos, que você sim pode ter outra atividade profissional, e eu até recomendo que isso aconteça, né? Imagina quantas fontes de renda você tiver diferentes, né? No final, esse montinho vira um montão, né? E a gente usa o tempo a nosso favor. Então, você, com o tempo, aprende mais, pratica mais, e, enfim, tem muita gente que se torna profissional no mercado, se forma, enfim, né? Mas mercado é muito mais prática do que teoria, tá? Eu conheço muita gente boa de mercado financeiro na teoria, mas que nunca botou um centavo ali, não sabe como é que funciona o negócio. Entendi. Pode partir para a primeira pergunta dela aqui? Pô, claro, estamos aqui para isso. Vamos lá. Aqui. Antes de falar isso, hoje eu li uma frase tão legal e eu quero. Ah, Deixa eu começar antes do perguntas e respostas. Deixa eu dar essa frase aí para vocês, porque me fez parar para pensar. A frase é: se todo mundo está pensando a mesma coisa, então ninguém está pensando. Isso aí. Imagina se nós três aqui estivéssemos pensando sempre a mesma coisa, ninguém ia estar pensando nada. E olha que legal. Eu sei tão pouco da área profissional de vocês, quanto de repente vocês sabem da minha. Mas olha que interessante. De repente, Beta, eu vou falar para você, ó, eu não consigo ser um dublador. A minha dicção é muito boa, eu não sou um bom ator. Ô, Rafa, eu não entendo tanto de engenharia, de tantos números quanto você, eu não sou tão bom no Excel. Mas olha que legal, eu posso falar com toda a propriedade. Vocês podem ser ótimos investidores. Olha que interessante isso. Isso é bacana, né? Para quem está escutando assim, né? Isso é interessante. Já acende a luzinha assim, né? Tipo assim, ué. Não é? Tá aqui, ó, nem acreditando. Ela, pô. Beta, minha querida, me manda a sua pergunta. Me fala, o que você quer saber sobre investimentos, sobre o mercado financeiro? Conta aí. bom, assim, a minha primeira pergunta é muito importante, sabe? Assim, no ritmo da comédia, eu queria saber como é que a gente faz para investir se a gente não tem nada para investir. Como que a gente faz para juntar? Boa, boa. Ótima pergunta, ótima pergunta. Ó, eu diria que investir, a gente pode falar sobre tudo, né? Dinheiro e tempo. Muitas vezes as pessoas não pensam no tempo como investimento. Olha só a quarentena o que está fazendo com a gente. Está forçando todo mundo a naturalmente ficar isolado e ter mais tempo para coisas que a gente sempre colocou de lado, nunca pensou, etc. Olha que legal. De repente, se você hoje não tem dinheiro para começar a investir, comece investindo na tua educação, dedicando tempo para aquilo. Porque quando a gente fala de investir tempo, vender e comprar tempo, eu uso muito esse termo. Pensa numa pessoa enfim, é um assalariado ou alguém que bate ponto todo dia ali no teu trabalho. Ele não está vendendo tempo, né? Está vendendo tempo para um padrão, para um patrão, para uma empresa e está recebendo pelo aquele trabalho dedicado, correto? Agora, pensa que você no mercado financeiro, você pode comprar tempo. Enquanto os seus investimentos estão se desenvolvendo no mercado, você tem tempo para fazer outras coisas. E olha que interessante, as pessoas só começam a pensar, Beata, e é muito legal a tua pergunta, porque as pessoas realmente começam, olha, eu não tenho dinheiro para começar agora, por onde eu começo? Ó, estudar é um bom caminho, tirar dúvidas é outro caminho muito legal. Vamos pensar mais o que aqui sobre investimento. Isso é um pouco básico, tá? É o simples.
mas é um simples que funciona muito. Quando a gente pensa no orçamento de casa, né? A gente sempre pensa, olha, eu estou com tantas dívidas, eu não consigo juntar um dinheiro para poder começar a investir, né? Agora, muitas vezes é porque a prioridade do teu orçamento é investir o que sobrou e não investir e com a diferença do que eu me propus a investir naquele mês, eu vou quitar as minhas contas, eu vou ajustar a minha vida, o meu orçamento no dia a dia. Entendeu? Então, às vezes, a questão do que eu posso investir, eu posso dizer que você pode começar a investir com R$10, com R$100. O Rafa aí é testemunha viva de que você pode começar a investir com qualquer capital. É muito uma questão, às vezes, Beta, de prioridade. Ah, Anderson, você está falando da boca para fora e parece muito simples para você, mas não é. É sim uma questão de prioridade. Como, por exemplo, você aprender algo sobre o mercado financeiro também é uma questão de prioridade. Entendeu? Então, quando você tem aquilo como prioridade, fala a verdade. Quando vocês estavam ali naquele início, no romance, né? Não tinha distância, não tinha chuva que impedisse. Prioridades, entendeu? A gente só está levando para a área financeira. Isso aí. Isso aí, essa parte foi... Esse ponto foi bastante importante mesmo, assim, né? Assim, a questão de priorizar, né? O que você realmente quer, né? Tipo assim, não importa, na verdade, o dinheiro ali, né? Se tu tem R$1, 2, 3 ou 4. Mas a partir do momento que você começar todo mês colocar o dinheiro ali para aos poucos você investir, você se disciplinar e ali for como se fosse uma prestação, sei lá, de um carro, qualquer outra coisa, né? Apartamento, enfim, ou uma conta de luz, né? Necessidade, você começa a já ter começa a ter, o teu colchãozinho vai aumentando, né? Pois é, Rafa, eu vou aproveitar o teu gancho para mostrar uma coisa muito comum hoje, tá? Você falou aí sobre carro. Quem nunca teve vontade de comprar um carro, né? Ou quantas pessoas já não se endividaram para poder comprar um carro? Agora pensa o seguinte, quando você vai comprar um carro e aí você não tem dinheiro, o que muitas pessoas fazem, tá? Elas têm uma linha de crédito, né? Financia aquele carro com juros, então paga muito além do que realmente o valor, né? E simplesmente ajusta aquele débito mensal dentro do teu orçamento, correto? Então, enfim, a pessoa cria a dívida e vai quitando, vai trabalhando para quitar aquela dívida. Agora, vamos falar o seguinte. Se a gente fizesse o inverso, imagina que o mesmo valor que você fosse comprar um carro, você investisse no mercado financeiro. Renda variável mesmo, em ações, por exemplo, que elas vão te dar tanto a apreciação do valor, imagina, uma ação hoje que está a 10, ela amanhã pode estar 11, 12, 20, 50, 100 reais, tá? E ela também te paga rentabilidade. Então, aquela participação dos lucros na empresa, você como sócio, você também recebe. Então, você ganha de duas maneiras comprando ações. Aí, olha que legal. Imagina que você passou financiando aquele carro durante 2 anos. E você fez o mesmo aí no outro lado, investindo durante 2 anos aquele mesmo valor da parcela. Sabe qual é a diferença dessas duas histórias? Os juros compostos. No financiamento do carro, aqueles juros estão acrescentando o valor do carro. Então, você está pagando algo a mais. Na história seguinte, na história B, vamos colocar assim, você simplesmente está usando juros compostos a seu favor. Então, nesses 2 anos, dependendo do valor que você está investindo, muitas vezes você vai ter o saldo do carro e talvez até um outro carro se o cenário do mercado estiver muito favorável. Então, você simplesmente se planejando para isso, você pode comprar um carro à vista e ter o mesmo valor que você iria investir lá no mercado financeiro. Olha que legal. Multiplica isso por anos agora. 10 anos, 20 anos, aposentadoria. É infinito, né? Isso aí. Ficou muito complexo ou deu para entender esses 2 exemplos? Assim? Não, deu para entender. Ela que é a entrevistada, então tem que perguntar para ela. Eu não sei nada mesmo. Eu fico observando ele, né, fazendo as coisas no computador, vejo os gráficos, umas coisas que eu não entendo nada mesmo. Aí eu pergunto, assim, alguma coisa, ele me indica, me fala o que quer. A pergunta dela é assim só, tá ganhando ou tá perdendo?
A principal pergunta é essa, né? Essa é a melhor, tá certo. É a pergunta mais importante, né? Se você está ganhando alguma coisa. É verdade, é verdade. Então, Beta, quando a pessoa chega no mercado, é interessante pensar assim, ó, pensa no mercado financeiro como se fosse uma escada, tá? E aí a pessoa começa com... Hoje, quem nunca investiu na poupança, né? A poupança, é claro que hoje está rendendo 2,1% ao ano, não está rendendo nada, dá 0,17 por mês. Mas olha só, muita gente ainda tem dinheiro na poupança. Por exemplo, a poupança seria a primeira escadinha, vamos colocar assim. Dentro da renda fixa, ela pode ter Tesouro Selic, que é um degrau acima, títulos públicos, como o NTN-B, de 20, 30 anos, que é um outro degrauzinho acima. Ela pode ir para renda variável, com fundos, ações. Por que está subindo esse degrau? Só para você entender isso daí. À medida que você sai de algo mais fixo, tá? Como a poupança, você já sabe quanto vai ter no final do mês aquele rendimento, tá? E você vai para algo mais variável, o que pode acontecer? Você pode ganhar muito mais do que na renda fixa, correto? O que aumenta de diferença aí? O risco envolvido. Então, à medida que você está mais dentro de renda variável, ou, enfim, atua com outros ativos que variam, oscilam muito mais no dia a dia, você está proposta a mais ganhos, mas também está proposta a mais riscos, que é o risco da perda. Então, tem algumas pessoas que têm uma relação com o risco muito tranquila, que sabem gerenciar o risco. E tem gente que não está propensa a esse tipo de situação. Então, investe mais em renda fixa. Então, você percebeu que não tem perfil estranho no mercado? É realmente aberto para todo mundo. Isso. Ele vai entender? Assim, pegando esse gancho que você falou da Pergunta poupança assim, aí, como você falou, como faz para começar, né? assim, eu tô com uma bebezinha de 3 meses, né? E aí a gente pensando a longo prazo, Sim. queria alguma coisa assim para investir, né? Que não seja poupança, para investir alguma coisa para ela, né? Mais para frente, a longo prazo mesmo. São duas perguntas, né? E ela me perguntou também, além disso, né? Ela, tipo assim, como ela faz, né? Tipo assim, ela não sabe de nada, igual ela falou, novata em tudo, né? Então acho que seria na prática, né? Na prática, seria uma pergunta antes dessa, né? Além dessa da nossa filha, né? Que ela queria algo assim para perpetuar, né? Tipo assim, ela até botou aqui, ó. Botou assim, Anderson, não sei nada. Igual foi a divulgação dela lá na rede social dela, ela botou, gente, quem não sabe nada que nem eu. Aí ela botou assim, Anderson, não sei nada. Como eu faço para começar? Ponto. Muito boa. Entendeu? Muito boa. Essas que acho que seria a primeira pergunta e depois poderia esclarecer essa, né? Eu adorei. Eu adorei. Olha, vamos pensar o seguinte. De repente você está pensando, Beta, na sua filha lá na faculdade. Vamos dar um exemplo, né? Na faculdade, eu quero poder investir numa boa educação para ela, lá para 18 anos, 20 anos de idade, né? Que é mais ou menos a faixa etária que todo mundo entra na faculdade aí. Vamos pensar o seguinte. Para você, Beta, que está começando hoje no mercado, mas ainda não entende as possibilidades, lembra que eu comentei lá no início da live sobre usar o tempo a seu favor, correto? Então você precisa de segurança, você precisa de tranquilidade para investir como prioridade, não esquece disso, né? Um valor todo mês. Uma sugestão que é muito interessante de vocês pensarem, como casal, por exemplo, títulos chamados de NTNB, tá? Esses são títulos públicos que têm vencimento de 20 ou 30 anos. E olha aí, ó, 20 anos já dá bem a idade que ela vai entrar na faculdade, por exemplo, tá? Qual é a vantagem desse título? Ele é um título que paga uma taxa, que é o IPCA, mais a inflação. É renda fixa. Então você sabe, colocando o seu saldo lá, o seu aporte todo mês, você sabe quanto vai ter de rendimento todo mês, tá? Porque esse título tem uma vantagem muito legal e eu mesmo atuo nele, tá? Porque lembra que eu falei que ele paga taxa mais a inflação? Então imagina que qualquer cenário muito ruim no mercado, na economia, no país, no governo, algo do tipo, a inflação do Brasil dispare. Olha lá, o que vocês investiram
vão ter um acréscimo, um prêmio muito maior. Então, quando você investe em algum título que tem um vencimento longo, como 20 ou 30 anos, você precisa ter um prêmio por aquilo. E esse prêmio seria a taxa da inflação. Em outras palavras, se tudo der errado, vocês têm um lucro muito maior aí investindo em renda fixa. E a gente não está falando de renda variável, a gente só está falando de renda fixa. Olha que legal. Bacana, Deixa eu bacana. dar mais um comentário. Pode servir também como uma reserva de emergência. Então, se de repente você pensa, ó, Beto, Anderson, a gente está fazendo um plano para 20 anos. Mas vai que daqui a 5 anos eu tenho uma emergência, eu não tenho como, eu preciso pegar aquele saldo lá. É uma reserva de emergência, para isso. Você vai fazer o resgate e em 1, 2 dias aquele saldo vai estar na sua conta. Tá? Então é super acessível. E por onde começar? Você precisa abrir uma conta numa corretora, todas são gratuitas, e simplesmente fazer uma transferência da sua conta pessoa física para a conta na corretora. Seleciona o ativo e executa a compra. É super simples, é mais simples do que fazer uma compra online, de repente, num site desse aí. É como se estivesse fazendo um TED normal, né? Mas sendo que para a própria compra dela. Para a própria Exatamente. conta dela. Exato, para sua própria conta. Você pode fazer isso todo mês, pode fazer a frequência, tanto transferir quanto resgatar, né? À vontade que quiser, na verdade. E aí, esse título, eu dei uma sugestão de algo que eu faço, né? Então, não estaria falando algo que eu ou não domino ou nem conheço, né? Então, é exatamente isso aí. É muito bom como uma reserva Você de falou em emergência. caixa de emergência, assim, você precisar retirar, tem tempo mínimo? Ah, você pode retirar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Tem Não, na algum verdade prazo você. mínimo? Não, na verdade você tem um tempo de compensação do resgate, né? Da corretora. E aí, enfim, eu não sei se em todas, tá? Mas em geral é D+1 ou D+2. Em 1, 2 dias você tem aquele saldo disponível lá. O que você deixa de ganhar, por exemplo, é a rentabilidade daquele período futuro, porque você acabou resgatando o valor antes. Mas, fora isso, é super tranquilo. Entendi, entendi. Mais alguma dúvida ou não? Não, pode estar De início, assim, acho que isso Vocês deu podem uma ficar à clareada vontade. aqui na minha mente. puxando até esse gatilho assim, ó, Anderson. É, já que você tocou, ela, na verdade, a Beta tocou nessa questão do renda, né, a longo prazo, para filho e tudo mais, enfim. É, você falou também a questão de ações aí, né? De ações, né? Isso aí depende do nosso investimento aí. O exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor, puxando um pouco até o assunto do carro. R$ 500 a gente decida botar todo mês R$ 500, né? Perfeito. Assim, para a gente tentar talvez uma renda um pouco mais agressiva, como é que seria a divisão assim? Vamos supor, você deu um exemplo aí de títulos públicos, né? Legal. E Boa pessoal, pergunta. Rafael, desses 500, ó, aconselharia botar 300 no título público, 200 em ações. Você falou que existe, acho que a Roberta estava até falando com a Roberta, ela falou, uma vez lá que o Anderson veio aqui no Rio, vocês conversando, a dúvida dela foi assim, pô, eu vi ele falando um negócio de fundo imobiliário que paga o aluguel, como assim? Eu não tenho casa e recebo aluguel? Então, assim, explicar também essa parte para ela, né? Legal, legal. Ótima pergunta, ótima pergunta. É, Na verdade, é dela, eu acabei falando aqui, mas ela que anotou aqui. Não tem problema nenhum. Ó, tem um livro, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele é meu livro de cabeceira, Um Investidor Inteligente. Por que eu estou mostrando esse livro aqui? Esse cara é conhecido como Benjamin Graham, tá? Ele é uma das grandes referências do mercado financeiro. Ele sugere que quando você começar no mercado, você entenda o seu perfil, tá? E aí, o seu perfil pode ser muito agressivo, e aí você estaria mais exposto a renda variável, ações, fundos, ETFs, o que for, e menos a renda fixa. Ou você pode ter um perfil mais conservador, que seria o inverso. Ter mais renda fixa e menos renda variável. Então, quando você começa a investir no mercado, é interessante você entender, mesmo que brevemente, o teu perfil. Como é o meu perfil no mercado? Eu sou mais agressivo ou eu sou mais conservador? Ou eu posso equilibrar, por exemplo, 50% em cada tipo de investimento. Quando a gente fala de renda fixa,
se tem uma gama bem grande de situações e ativos que você pode investir. Quando a gente fala de renda variável, o leque aumenta muito mais, tá? Por que isso é interessante, Beta e Rafa? Só para vocês entenderem. De certa forma, vocês estão equilibrando o risco de uma carteira de investimentos. Hoje a gente está falando de R$ 500. Daqui a 10 meses a gente vai estar falando de 5 mil. Daqui a 100 meses a gente vai estar falando sobre 50 mil. Então, independente do teu capital, é de vocês. Então, vocês precisam realmente valorizar muito o dinheiro de vocês, né? Cada um sabe o suor que tem para poder fazer o dinheiro de todo mês, né? Então, à medida que você dilui os riscos daquele tipo de investimento, você consegue, o que eu acho mais interessante, crescer consistentemente, tá? Então, assim, no início, assim, pelo que a gente entendeu, né? Eu não sei, foi o que eu entendi, né? Não sei se ela está com esse mesmo pensamento. Por exemplo, esses R$ 500, nós poderíamos pegar 450 e investir, no caso, assim, para ser mais conservador, diminuir o nosso risco, 450 na questão ali do títulos públicos, né? Sim. E talvez R$ 50 em ações, né? Sim. Enfim. Sim, com certeza. Eu até diria que para quem está começando é muito legal. Porque você tem que pensar o seguinte, ó. A gente está falando sobre 5% do investimento de vocês, né? Perdão, a gente está falando sobre 10% do investimento de vocês, né? Você fez o exemplo de 450 e 50, né? Isso. Legal. A gente está falando sobre 10% do patrimônio de vocês. Pensa que esses 10%, ele pode oscilar bastante. Ele pode dar muito lucro, como ele também pode dar prejuízo. Porém, são só R$ 50. São só 10%. Não é o todo. Por quê? Os 450 estão numa renda fixa. E você sabe que a renda fixa, por mais que renda pouco, ela vai render consistentemente. E aí o que a gente está fazendo aqui, ó, um equilíbrio, tá? O Taleb também chama isso como estratégia barbell, onde você só expõe um percentual ali à renda variável. Isso pode ser em ações, fundos, opções, à medida que você entender cada vez mais do mercado. Mas pode sim, pode dar um grande retorno, essa ponta ali, tá? E você sabe que o todo não está exposto ao risco, está crescendo. Entendeu? Entendi. Começando a clarear as coisas, assim. Olha, coisa boa, hein? Que legal, que legal. Tira a dúvida dela lá da questão que você falou. Ela perguntou como assim a gente pode receber aluguel se a gente não tem apartamento e tudo mais. Essa é uma dúvida dela que ela já carrega um tempo numa conversa nossa no escutou. Show de bola. Isso são fundos imobiliários, tá? O que são fundos imobiliários? São fundos relacionados a imóveis, tá? Então imagina o seguinte, vamos dar um exemplo, Beto. No Rio tem muitos shoppings, né? Shopping centers. Aqui em Balneário tem 2 só, tem pouca, a cidade é muito pequena. Mas enfim, por aí tem muito shopping. Cada shopping ou um grupo de shoppings aí tem administradoras, né? Empresas que administram alguns shoppings, imóveis, etc. Eu estou dando um exemplo de shopping, mas, enfim, imóveis a gente pode falar de galpões, de prédios comerciais, de tudo, né? Estou dando um exemplo de shopping para ficar bem mais simples. Aí pensa o seguinte, Beto, quando você investe em um fundo imobiliário, e aí eu vou dar um exemplo de um fundo de shopping, por exemplo, o que você está fazendo? Você está investindo naquela empresa que administra, sei lá, 5 shoppings no Rio de Janeiro, né? Então, os resultados daquela empresa, daqueles shoppings ali, são os resultados que você vai partilhar. Por quê? Porque você investe naquele fundo. Então, você estaria, vamos colocar dessa forma, você está participando, né, daquele recebimento quando você ganha os dividendos daquele fundo. Entendeu? Por quê? Porque você tem uma parte daquele fundo também. Então, você pode investir, e eu estou falando de investimentos super baixos, super acessíveis, super tranquilos para todas as pessoas, né? E você está investindo em todo um grupo, em vários shoppings do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você participa ativamente daquela empresa, dos lucros daquela empresa.
E aí, quanto melhor administrado for o imóvel, for o shopping, etc., melhores serão os seus resultados, é claro, né? Entendi. Entendeu? Uhum. Fundo E o fundo imobiliário é muito normalmente. interessante. O fundo imobiliário, Beta, faz parte daquele grupo de renda variável. Varia, porque os resultados daquela empresa variam. Então, aquele fundo, aquela cotação, ela pode variar. Pode estar tanto subindo quanto caindo, tá? E aí você tem que entender. Quando eu estou investindo naquele fundo, eu tenho que estar ciente de que esse meu número hoje pode subir, como ele também pode cair, né? Então, quanto eu vou investir naquele fundo? Quanto eu entendo daquele fundo? Esses números, Beta, eles são abertos publicamente. As empresas que têm e fundos que são listadas na bolsa, eles têm seus balanços, seus números abertos ao público. Então você pode simplesmente entrar no site e conferir todo esse número abertamente aí, para você entender se a empresa está indo bem ou se não está indo bem. Entendi. Entendeu? Tranquilo. Tem mais até mais alguma coisa assim de câmbio? Não, de início acho que já deu para esclarecer algumas coisinhas aí. Qualquer coisa eu tiro as dúvidas. Depois. Que legal, que legal, que legal. Então, vamos falar mais da vida? O Rafa está começando a investir no mercado, tá aprendendo, né? E a Beta ainda está naquela fase de curiosidade, né? Mas eu tenho certeza, Beta, que quando você colocar, sabe, aquele primeiro R$ 1 ali no mercado, você já vai ficar curiosa. Bom, será que já foi para 2 ou ainda está 1,50? E assim, eu achei bacana porque essa live aqui de hoje, esse convite, né? Aí ela até falou, não, tu vai ficar do meu lado lá para me ajudar, para participar. Eu falei, não, mas a dúvida é sua, né? Ela, mas às vezes eu posso me confundir com a pergunta e tudo mais, mas assim, e olha que ela tá acostumada, né, com câmera, com tudo, né? Mas é porque sai um pouco da zona de conforto, né? Foi a questão que tu tinha até explicado lá no início, né? Aham. Mas e é bacana, acho que para quem está assistindo aí também, que igual tu falou que é casado e tudo mais, eu acho super válido o casal ter pelo menos o mínimo de conhecimento, né? É verdade. Tanto para disciplina financeira, né, quanto para essa questão de aporte e tudo mais, né? Eu acho isso super válido, né? Não sei, talvez a opinião sua, da O que galera. você comentou, Rafa, foi um comentário fantástico. Eu vou te explicar por que é fantástico. Pensa só, quando um casal está pensando junto no mesmo objetivo, é a mesma coisa que pensar assim, ó, o gol tá para cá. Nós dois estamos indo para cá. Imagina se o casal não tem essa boa relação e cada um pensa para um lado. Não sai gol. Então, olha só, muitas vezes as pessoas elas não começam no mercado ou não começam a investir por falta de conhecimento, beleza? Isso a gente já está minimizando toda quarta, toda segunda, toda sexta, enfim, de várias maneiras diferentes a gente está passando conteúdo e informação, tá? Um outro ponto foi a primeira pergunta da Beta. Olha, eu quero começar a investir, mas eu não tenho nenhum real para começar a investir. Pensa só, o planejamento vem antes da execução, não vem? Então, se vocês estiverem se planejando para aquilo, na hora da execução, vão estar muito mais seguros, né? E aí vocês só estão investindo tempo. Lembra daquele papo do tempo, né? Outro detalhe muito legal, Rafa, você comentou. Quando a gente está nos primeiros passos, muitas dúvidas acontecem. Porque não tem uma fórmula mágica. Eu vou falar aqui para vocês. Beta, Rafa, faz isso, que vai dar certo. A gente está falando no mercado de inúmeras possibilidades, né? E várias dúvidas surgem no meio desse caminho. E olha que legal, quando você tem alguém que você possa perguntar, tirar aquelas dúvidas e ir ajustando a sua rota ao longo do caminho. Onde é que eu quero chegar? Seja na educação, seja nos primeiros passos, ou seja investindo, o ponto principal é você pensar consistentemente. Muita gente chega no mercado e pensa assim, olha, eu comecei hoje, eu já quero ficar milionário. E olha, acontece, tá? Acontece. Muita gente pensa dessa forma. E não é assim que funciona, né? Você precisa de tempo para aprender, tempo para executar e os resultados acontecem. O foco é no processo, é como fazer, é como se proteger, é como gerenciar, né? E aí,
a consistência, ela acontece de maneira super natural. O que a gente faz hoje, com pouco... Roberta, Rafa, eu vou falar para vocês, o que vocês vão fazer hoje com R$ 500, já nos próximos meses, vocês vão fazer muito parecido com 5 mil, com 50 mil, com meio milhão. Tá? O Rafa mesmo administra financeiramente aí uma grande empresa. E, Rafa, se eu estiver falando errado ou alguma besteira, você pode me corrigir. O planejamento não é feito muito antes de vocês executarem algum tipo de investimento lá na empresa? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, A gente já está vendo 2020, 2021, 2022 já. É isso aí. Nós somos uma empresa. Por que não? Nós somos empreendedores no mercado, naturalmente. Né? Então, o planejamento vem antes de você executar. Pegou esse insight aí, Beto? Uhum. Acho assim que é bem complicado dar o primeiro passo, né? Assim, eu acho que é complicado você dar o primeiro passo, mas depois que você engaja, você começa a estudar, você começa a aprender, vai te dando força, assim, para você aplicar certo, né? Fazer as decisões corretas, né? Ah, legal. Posso dar outro insight no que você falou aí, Beto? Porque isso é uma coisa que muita gente me fala também, tá? Sobre certo e errado. No mercado, isso é muito relativo. Vou te explicar por quê. Porque se você fez algo no mercado, investiu em alguma ação, empresa, por exemplo, e deu lucro, deu certo, deu certo. Quando você tem prejuízo em alguma empresa que você investiu, aquilo deu errado. Só que, por que isso é muito subjetivo? Certo e errado é muito, muito relativo, tá? Porque onde você não pode errar é nos teus objetivos, na tua disciplina. Então, quando você pensar, olha, vou me planejar para todo mês investir X valor, porque aquilo dali é minha prioridade, você precisa ser disciplinado naquilo. Porque vocês estão pensando, olha, na filha de vocês entrando na faculdade daqui a 20 anos. Vocês não podem falhar ou não podem errar na disciplina. É isso que faz toda a diferença. Eu posso falar isso para investimento, para especulação, para trade, no dólar, no índice, nas ações, em qualquer fundo, Beto. Mesmo que você esteja só começando, a disciplina faz toda a diferença no mercado. E aí eu entendo até quando você me fala assim, olha, parece muito difícil começar. Olha como é que é o nome do projeto que eu mais faço hoje em dia. Apenas comece. Quando você deu o primeiro passo, quando você sai da curiosidade e entra para o interesse, já era. É um caminho sem volta, Beto. Já está dentro do mercado agora. É verdade. Isso é verdade. Rafa, conta para a galera um feedback que você me deu alguns dias atrás aí, quando eu falei para você, Rafa, eu acho que pelo teu dia a dia, pelo teu perfil, cara, vamos começar a montar uma carteira de investimentos e aprende sobre opções para você tanto alavancar quanto proteger. E aí você falou, cara, isso é um pouco dinâmico, me parece muito difícil e tal. Me fala o feedback que você me deu nos últimos dias aí. Não sei se tu vai lembrar. Isso... Então, a primeira experiência foi com dólar, né? Lá com você em 2019, né? E aí era aquele dinâmico, aquela adrenalina ali do dia a dia, pô, tu ganhava aí, já foi o que tu falou agora, o exemplo aí da questão da disciplina, né? Eu fui um pouco indisciplinado na época, você ainda falou, Rafael, não é assim, pô, não faz assim, eu naquele olho grande, não, vou. Enfim, quebrei algumas vezes, tive bons lucros, enfim, mas não consegui uma consistência por culpa minha, por não ser disciplinado, né? E depois eu fui, estava conseguindo ali, fazendo tudo na disciplina e tudo mais, sendo disciplinado nas entradas, quando tinha loja, tinha meu limite ali de risco, mas aí devido ao trabalho, ali a volatilidade era de manhã, então eu tive que dar um time no dólar, e aí foi que a gente retomou a conversa, eu falei, pô, Anderson, eu quero continuar no mercado, mas eu não conhecia, né? Só conhecia ali o dólar, né? O trade. Aí você falou, pô, tem opções. Aí eu falei, pô, opções, cara. Tu falou, pô, monta a carteira, faz opções. Aí eu falei, pô, tá, bom, vou estudar esse material. Aí, pô, no início fiquei meio assustada, né? Pô, gregas, não sei o que, volatilidade, pô, delta, teta, a vega. Eu falei, pô, ômega. Eu falei, pô, caraca, essas gregas aí vai ser difícil. E aí, nas suas aulas ali, porra,
gravadas de 15 minutos, 20 minutos, cada pedacinho assim, não é uma coisa estressante. É, aulas curtas, bastante objetivas e claras, cara, tudo, tipo assim, é uma coisa bem simples, assim, óbvio, a palavra às vezes um pouco assusta, mas quando você vai na prática, é super simples mesmo. Essa questão de comprar ações, pô, eu achava que fosse um bicho de sete cabeças também. Pô, é super simples, igual você falou, é mais fácil do que tu logar no site aí do Ponto Frio Lojas Americanas e comprar, sei lá, qualquer coisa assim para dentro de casa. É super simples. Legal. E assim, os estudos mesmo, de fato, são simples, assim, não, foi o que tu falou, cara, acho que o melhor resumo é o que você usa, assim, é apenas comece. E cada dia que passa, assim, a disciplina que você falou, assiste uma horinha só antes de dormir. O que é 15 minutos, assim, do teu dia? Às vezes tu perde 15 minutos ali mexendo no WhatsApp, vendo o Instagram, essas coisas. Pô, Legal. perco 15 minutos ali assistindo a tua aula e, cara, tô evoluindo, tô aprendendo. Te manda até às vezes algumas dúvidas assim, e você fala, não, tá, é isso aí. Na verdade, nem a dúvida, né? Eu falo, Anderson, meu raciocínio tá certo, meu estudo aqui tá certo, eu posso tomar essa decisão. Você fala, pô, Rafael, é isso aí. Às vezes você já até fez alguma coisa e falou, cara, por incrível que pareça, tu fez, tive essa mesma leitura e tal, pode, vamos lá. E vou lá, monto minha posição, enfim, ou então só fico para estudo mesmo, analiso se estava correto, se eu não quiser, quando eu não quero aportar, né? Mas assim, cara, de fato é simples. É só tem que começar e acho que o próprio esforço seu vai dizer qual nível que você quer ficar dentro do mercado. Entendeu? Acho que não tem barreira. Cara, tem um leque enorme. Por exemplo, eu mesmo já passei tanto na parte de trade, agora estou na montagem de carteira, fazendo opções aí que às vezes é prazo de uma semana, 2 semanas posicionado, né? Enfim, cara, é super tranquilo. Que legal. Assim, O teu feedback, assim, Rafa, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está começando no mercado. não, vai sim, vai sim. Ah, essa foi a melhor parte. Porque... Eu ouvi um choro no fundo. Ai, que gostoso. Ô, meu amor, que mamãe, que Quer aprender também já? mamãe, que mamãe. Ai, Oh, meu Olha o tio Anderson lá. lindona, a gente já está falando da sua carteira de investimento já. Coisa mais linda. Essa foi a melhor live, hein? Ah, essa foi para fechar com chave de ouro. Que coisa linda. Olha, eu vou deixar vocês, que eu gostei tanto dessa cena aí que me tocou. O sentido de gratidão total. Muito obrigado por vocês participarem hoje da live. Obrigado pelas perguntas, foram muito boas. Acho sim que vai ajudar muita gente no mercado que está começando. Eu queria que tanto você, Rafa, quanto a Beta dessem as considerações de vocês aí. Calma aí, rapidinho. Ah, fica aqui. Ah, tá. Tá animando ela. Não, assim, o que eu ia falar? Até esses dias, assim, eu tenho mostrado um pouco para a Beta ali, né? Ela falou, brincou no início ali da questão do gráfico e tudo mais. Mas aí depois eu fui um pouco, assim, explicando, ó, tá vendo isso aqui, ó? Se chegar nesse X valor, a gente ganha. Se chegar pra cá, a gente perde, assim. E ela viu que também não é tão complexo, assim. Acho que tá sendo legal que despertou, acho, nela. Acho que talvez pode ter despertado também em outras pessoas aí, o público dela também, né? E assim, ela é uma. E assim, eu acho que a questão também de investimento, eu estava até conversando com ela outros dias, né? Por exemplo, ela investiu na carreira dela, né? Ninguém sabe o que o trajeto, né? Que percorreu para até chegar, por exemplo, para ela se tornar uma atriz, uma grande dubladora. Ela passou por diversos cursos e tal. O retorno não veio assim, é igual você abrir uma empresa, né? Então, é igual você, pô, para se tornar um cara bem posicionado na vida, você faz faculdade, faz tudo. E você gasta ali, né? Tipo assim, você aporta para o seu conhecimento, né? Perfeito. E aí, no caso do mercado financeiro, você aporta para você começar a gerar ali o seu lucro, né? No caso, uma renda fixa ali, os seus juros compostos e tudo mais. E você, de fato,
Se você quer ser menos agressivo, você vai ganhar um dinheiro um pouco mais demorado. É como se fosse também abrir uma empresa que você às vezes tem um payback de 3 anos, 4 anos. Enfim, a gente É. tem muito essa linha de raciocínio também, né? Eu acho que vocês estão cobertos de razão. Eu adorei, eu adorei. Eu digo que investir em si, né? Tanto na educação quanto na parte profissional, dão os melhores rendimentos, né? Porque você se torna pessoas e profissionais muito melhores, né? Beta, me conta, me divulga, divulga para a galera que está aqui o teu trabalho, tuas redes sociais. Isso vai ser um prazer enorme fazer isso. Então, é para eu divulgar? Não entendi. Sim, sim. Ficar pequenininha aqui Ela agora. estava focada na pequenininha agora aqui. Não, você falar do seu trabalho mesmo, o que você faz, Na enfim, aí. verdade, Beta, eu queria que você compartilhasse tuas mídias, tuas redes sociais, enfim, para que as pessoas daqui que estão te assistindo possam te seguir também. Ah, sim. Meu Instagram é Beta Madruga. E Face eu não mexo muito. Não, Face não Face tem, né? E não. tem o YouTube, canal do YouTube lá dela com os No trabalhos. canal do YouTube tá como Roberta Madruga. Roberta Madruga, legal. Roberta Madruga. E no Instagram, Beta Madruga aí. Aí lá ela faz a divulgação quando ela tá em peça. Legal. Quando faz- Tem meus trabalhos também, tem um pouquinho da minha história, meus trabalhos, minhas fotos. E Quem gosta a gente consegue ver uns trechinhos dos seus trabalhos lá, Beta? Consegue? diversos. Muita coisa, muita Várias coisa. coisas eu postei já. Que legal, que legal. Olha, eu queria agradecer muito, Beta, Rafa, foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês fecharam um chave de ouro aí. O sentido é de gratidão, porque... Falei que poderia ter, às vezes, uma interrupção, eu avisei. Não, eu achei ótimo, foi natural. O sentido é de gratidão, tá? Muito obrigado. Não pensem que vocês não estão somente me ajudando a fazer um trabalho melhor, mas também estão ajudando muita gente que, assim como vocês, às vezes está num cenário de família, né? Aqui, ó, o canal Anderson Canto, o canal da família brasileira. Isso. Não, com certeza. Ela, pô, vai divulgar também o seu trabalho aí, pô, para... Acho que serve para todo mundo, né? O que tu falou, o mercado é para todo mundo. Pô, hoje também foi muito bacana aí, além de falar só de mercado, falou também para você começar a se estruturar para entrar no mercado. Acho que tudo começa dentro de casa, né? No aprendizado ali, enfim, né? É Perfeito. isso. Pô, Perfeito. teve umas perguntas aí, eu acho, cara, durante aí a nossa conversa aí. Não tem problema, não tem problema. Esse conteúdo daqui depois eu vou deixar salvo lá no YouTube para quem quiser de repente rever. Passou essas 24 horas e não conseguiu assistir, eu vou deixar lá disponível e eu vou compartilhar também no podcast. Vocês estão sabendo que eu lancei um podcast novo aí essa semana ou não? Ou não? Pô, eu falei para você esse tempo, Que hein? legal. Então eu vou fechar falando sobre esse podcast aí. O podcast é Apenas Comece. O nome é totalmente propício e eu pego os áudios de vários conteúdos que a gente faz, como esse de hoje, e eu lanço lá no podcast. Porque quem tem o hábito de ouvir, é no Spotify, tá, galera? Quem tem o hábito de ouvir podcast, por exemplo, pedalando, correndo, indo na academia, dirigindo, por exemplo, você pode ouvir várias entrevistas, conteúdos sobre o mercado e pensa só, aquela imersão, né, de tanto você ouvir sobre o mercado, ouvir sobre apenas comece, você vai lá e começa. Ah, legal. Show. Que legal. O podcast foi lançado essa semana, eu ainda estou divulgando aí, mas o nome é Apenas Comece. Beleza. Vou escutar todo dia, né? Que Assim. legal, que legal. Meus alunos têm acesso irrestrito a todos os conteúdos lá, Rafa. Já fica o insight já. Não, show de bola. Tava vendo aqui alguns comentários aqui. Teve acho que o Breno aí botou aí se você recomendava fundo e tudo mais. O Ian me chamou de feio aí, tamo junto, Ian. Aluno do Anderson também. Pra galera o Pablo aí também. Aqui, ó, o Bruninho, o Ian, o Pablo, o Pop que tá aí, ó, a galera toda, Lucas, Bruna, muita gente boa aqui, ó, Alexandre,
Muito O obrigado. Pablo voltou, ainda bem que não Abre o puxou o vídeo. pai, graças a Deus, né? O Thales. Obrigado pela participação de vocês aí, foi ótimo. E, enfim, acessem o link aí no perfil lá no Instagram para que vocês possam ir para o canal lá no Telegram. Compartilhe esses conteúdos diariamente, gratuitamente, e que é justamente para que você possa começar no mercado de uma maneira mais orientada, vamos colocar aí dessa forma. Beleza, beleza, cara. Show. Agradeço aí também o convite, tá? Ô, Rafa, Foi obrigado. bacana aí, bate-papo. Obrigadão. Ó, Obrigada. beijão no coração de vocês, adorei. Já teve Muito obrigado, participação cara. especial hoje, hein? Não é? Essa foi Tá a vendo? do bolo. Obrigado. Ah, tá devendo. Agora vai ser mais fácil tu vir pra cá do que eu ir pra ele. Agora com a pequenininha tem que esperar mais um pouco aí, mas tá devendo a de visita agora, hein? Verdade, verdade. Vamos passar esse isolamento aí, porque para ir no Rio não precisa de muito motivo, não. Beijão. Valeu. Amo vocês. Obrigado. Beijo, obrigada. Valeu, eu Tchau. que agradeço aí, cara. Meu amor, você quis aparecer.